última convidada desta tarde de quarta-feira. Vamos falar com Filomena Bernardo, que vem representar a Dermofil. É uma empresa que trabalha e dá formação na área da dermopigmentação. E hoje vamos falar sobre maquilhagem permanente. É uma conversa assim quase entre mulheres. Eu vou fazer esta pergunta também à Filomena. Penso que não haverá homens a fazer maquilhagem permanente, mas esta pergunta se calhar é já a primeira pergunta da nossa conversa. Olá, boa tarde, Filomena. Olá, boa tarde. Há homens a querer maquilhagem permanente? Sim, a parte da paramédica. Porque a dermopigmentação tem uma vasta gama de tratamentos. E os homens, sem dúvida, que procuram, mas não para as mesmas situações que procuram de facto as senhoras. Mas, por exemplo, umas sobrancelhas com cicatrizes, um vitíligo, que tanto é para homens como para mulheres, não é? E depois temos neste momento, há cerca de um ano, que eu estou a fazer um tratamento que é inovador em Portugal, que é o implante capilar dérmico. Isso é muito importante. É, sem dúvida, só para homens esse tratamento. Então vamos falar desse tratamento mais à frente, Filomena, okay, para não nos esquecermos. Vamos então começar pela maquilhagem permanente. O que é a maquilhagem permanente? É mesmo permanente? Não, a maquilhagem permanente, assim, ela pode-se chamar de maquilhagem permanente porque permanece alguns anos na pele. Não é definitiva, portanto, não dura para o resto da vida. O que acontece é que ela vai se manter alguns anos, que poderá variar consoante o tipo de pele, os implantes dérmicos que se utilizam. São vários fatores com que este tipo de tratamento permaneça mais ou menos tempo na pele. Muito bem, então não é algo definitivo, porque existe uma informação de que existe, aliás, as pessoas acreditam que quando fazemos maquilhagem permanente, depois, pronto, está a sentença dada, vamos ficar com aquilo para o resto da vida. Não é verdade. Não Portanto, é verdade. tem um período de durabilidade. Exatamente. Este período é mais ou menos de quanto tempo? Assim, é muito difícil prever esse período. Eu vou-lhe explicar, porque numa pele jovem a duração é menor do que uma pele mais madura. Mas por algum motivo? Tem a ver também pela regeneração celular. Pronto. Mas também nas peles maduras, como também fazem tratamentos e são tratamentos mais agressivos, entre aspas, em termos de ácidos, acaba sempre por serem tratamentos que rejuvenescem e acabam por remover o implante dérmico também com alguma facilidade. Portanto, por isso varia sempre muito. Depois também tem a ver com a técnica. Que é utilizada. Mas basicamente, para darmos aqui um período, mesmo que não seja real, 2 anos, 3, 4, 5 no máximo. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, uma sobrancelhas, como é um tratamento muito complexo, muito natural, para criar muita naturalidade à sobrancelha, porque parece mesmo natural, é aquilo que dura menos. Normalmente 1 ano e meio, 2 anos. Tem que sempre voltar a retocar. Muito bem. O eyeliner, por exemplo, é uma coisa que já dura mais tempo. O eyeliner, portanto, aquele risquinho preto que nós usamos por cima. Exato. Mas lá está. Existe também algumas diferenças, mesmo no eyeliner, porque se for uma densificação só das pestanas, que não é um eyeliner, é apenas para dar luminosidade ao olhar, expressão, e sem se notar que está maquilhada, também não é propriamente um processo que dura assim tanto tempo, como se for mesmo um eyeliner. O eyeliner pode durar até quanto tempo? Pode durar também entre 2, 4, 5 anos. O que é fantástico, não é? Porque exato, sim, todas as manhãs nos esquecemos. Sim, é acordamos, dormimos lindas e acordamos lindas. Pronto, é a vantagem. Maravilhosas. Quando falamos em pestanas, porque anda uma voga agora com as pestanas, como é que funciona a maquiagem na pestana? É assim, em termos de dermopigmentação, a única coisa que é feita na pestana é densificar, isto é, criar uma ilusão óptica que existem mais pestanas. Pronto. Existe essa parte, essa forma de tratamento, e existe a outra que será já mais uma densificação mais contínua, já é mais chamada um eyeliner, é mais visível. Pronto. É diferente. Claro. É diferente.
Como é que se faz? Porque estamos a falar de dermopigmentação, estamos a falar de pele, de pigmento. Qual é a técnica que se usa? Tem agulha? Não tem agulha? Sim, tem, com certeza. Tem que ter várias agulhas. Várias agulhas. Portanto, existe um dermógrafo, existe uma máquina e existem, de facto, as agulhas, que essas, tudo depende do tratamento que é feito, que é realizado, e consoante o tratamento é utilizado, a frequência, as agulhas, enfim, até o mesmo tipo de máquina. Mas é doloroso, Filomena? Não, não é doloroso. Não é doloroso. Hoje em dia já não é doloroso, até porque as novas técnicas, as novas tecnologias ajudam-nos também a ir ao encontro de algo mais simples, mais confortável, exatamente. Quais são as zonas do rosto, Filomena, que se pode fazer dermopigmentação, ou seja, podemos recorrer à maquilhagem permanente? Portanto, a sobrancelha, o eyeliner, né, nos olhos, os lábios também. O lábio, falamos só do contorno ou falamos da própria cor do lábio? Falamos do contorno, da própria cor do lábio, tanto em homens como em mulheres. Portanto, ou até mesmo tratamentos de manchas, portanto, alguma coisa que possa surgir nos lábios que pode sempre ser corrigida com dermopigmentação. Temos também o caso do lábio leporino, portanto, que é sempre uma situação que se pode fazer um tratamento, exatamente, com a dermopigmentação. A dermopigmentação no lábio, eu vou voltar a esta pergunta, porque se o rosto já é um local com alguma sensibilidade, o lábio é um local com sensibilidade. Aquelas agulhinhas ali no lábio são fáceis de suportar? Fáceis de suportar. Além de mais, leva sempre uma anestesia tópica, pronto, para retirar um bocadinho a sensibilidade. Mas, como sabe, a dor é muito relativa, varia muito de pessoa para pessoa. Claro. No entanto, de facto, o lábio é uma zona bastante sensível, mas não tenho tido razão de queixa, portanto, é bastante bem suportável. Tolerável. Filomena, se eu coloco uma cor no meu lábio, um vermelho, não sei se vocês utilizam essas cores que são complicadas, porque é uma cor que se fica ali... É assim, eu em termos de dermopigmentação, eu não recomendo algo muito visível. A dermopigmentação serve apenas, na minha maneira de ver e de aconselhar as senhoras, serve para valorizar a imagem, não para se sentir maquilhada. Sente-se bonita, acorda bem, mas não acorda maquilhada. Portanto, no caso dos lábios, eu recomendo sempre a utilização de cores muito naturais. Só mesmo para definir mais o lábio, dar mais volume ao lábio, mas sem ter um risco, um contorno visível. Porque isso vai afetar, obviamente, tudo aquilo depois que nós pusermos no rosto durante... Cansamos. Vai cansar. Claro. Obviamente vai cansar. Uma vez feita esta dermopigmentação, não há como retirar. Portanto, tem que se esperar que ela vá desaparecendo. Não há como retirar. Obviamente que há sempre formas de corrigir. Existem também produtos específicos de correção. Quanto tempo demora um lábio a ser feito, por exemplo? Cerca de 1 hora. 1 hora. E o lábio tem a mesma durabilidade que o eyeliner, por exemplo? 2, 3, 4 anos? Sim. Exatamente. Existem alguns cuidados que tínhamos que ter antes de fazer isto, Filomena? Vocês, pessoas que tenham alergias, pessoas que tenham problemas de pele, ou seja, quem nos estiver a ver, o que é que pode olhar para si para já ficar com uma noção de que se pode ou não fazer? É assim, a dermopigmentação, tal como qualquer intervenção cirúrgica, existe sempre quem pode ou quem não pode, ou que em algum período possa não poder realizar este tratamento. Mas em termos de preparação para quem pode fazer dermopigmentação é simples, não tem nada de mais, é simplesmente uma boa alimentação, portanto, evitar os cafés, bebidas alcoólicas, o tabaco, portanto, apenas isso, nada de mais. E depois da intervenção, algum cuidado posterior? Sim, depois da intervenção, portanto, há que tratar, há que aplicar o cicatrizante específico, há que hidratar, portanto, e temos ali um período de 3, 4 dias, que é um período em que a cor permanece um pouco mais intensa, mas que gradualmente fica aquilo que foi aplicado, que é natural. E a idade? Qual é a idade que vocês aconselham para início disto? A dermopigmentação não tem idade, até porque eu tenho jovens a fazer dermopigmentação
pela parte de correção, mais pela parte paramédica. Portanto, quando se é mais jovem, normalmente, depois, mais tarde, muitas senhoras fazem por uma questão de imagem, não é? Ou então também por uma questão ou porque perdem um bocadinho a sobrancelha. Enfim, há uma série de situações que as pessoas optam por fazer a dermopigmentação. Alguém se lembrou, por exemplo, de acrescentar um sinal? Ou isso é possível? Sim, é possível. Sinais, sardas, inclusivamente fazer um blush, tapar olheiras. Portanto, a dermopigmentação faz imensas coisas. Vamos dizer quase tudo para não sermos radicais. Faz quase tudo. Portanto, às vezes aqueles sinais que nós achamos que deviam estar ali naquele ponto estratégico, é possível fazer através da... É possível fazer, embora por vezes as senhoras pedem um sinal em cima de um sinal. Isso já não é possível. Não se pode mexer os sinais. Exatamente. Mas sempre é possível criar sardas. Portanto, tudo isso são processos em que passam por testes, não é chegar e fazer. Portanto, algumas situações têm que ser pensadas, portanto, em termos de cor. É a nossa imagem que está ali, portanto, tem que ter mesmo muito cuidado. Sim. Vamos agora aos homens e essa técnica inovadora para quem está a perder cabelo. Graças a Deus as mulheres não sofrem, acho eu. Sim, também sofrem de alopécias, sem dúvida. Mas menos, não é? Mas não são tão... Menos, sem dúvida que sim, mas nos homens é mais visível. E eu acho que vê-se muitos homens carecas, mas que fazem a barba ao resto do cabelo. Portanto, para quê? Para não aparecer a outra parte do cabelo. Que não tem nada. Que não tem nada, portanto, e outro tem e fica grande e de facto não dá uma imagem muito jovem. Acaba sempre por envelhecer o homem. E quando eles retiram o resto do cabelo, portanto, barbeiam todos os dias, ou quase todos os dias, a cabeça, é possível fazer exatamente nas zonas onde falta, portanto, nas zonas onde existe a alopécia, a introdução de implantes dérmicos específicos e iguais, de forma a criar, a simular uma cabeça rapada. É assim mesmo que se diz. Portanto, e que dá muita naturalidade. E que é engraçado, eu tenho pacientes que me dizem assim: olha, Filomena, as pessoas dizem-me, mas porquê é que tu rapas o cabelo? Se tu tens cabelo, rapas o cabelo porquê? Porque está tão natural, parece mesmo cabelo rapado. Sim. Que a vantagem é mais vantajoso. É mais vantajoso. E que dá, sem dúvida, um ar muito mais jovem e acho que o bem-estar geral é muito importante. Muito bem, antes de terminarmos a conversa com a Filomena, não sei se é possível, vamos ver se é possível colocar no ar só o site. Não vai ser possível colocarmos no ar o site da Filomena, mas é possível passar a informação do site, Filomena. Sim. Podemos visitar o site em que endereço? Portanto, www.dermoclinic.com. Dermoclinic.com, toda a informação sobre a dermopigmentação e os homens que estão a perder o cabelo a correr já ao site para obter mais informações, porque a solução está ali. Dermoclinic.com. Foi então a conversa com Filomena Bernardo, que representou a Dermofil, e que falámos então aqui de maquilhagem permanente. Algumas dicas interessantes e muito, muito positivas para nós, senhoras que tanto nos preocupamos com a nossa imagem e a nossa maquilhagem. O MV Magazine termina hoje, nesta tarde de quarta-feira. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Relembro